Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, a Ele honra, glória, louvor e exaltação. Nos alegramos na manhã desse dia, damos graças ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso resgatador, ao nosso amigo Espírito Santo por esse dia de hoje. Agradecemos a Deus a dádiva da vida, agradecemos a Deus até as lutas, porque as lutas têm um propósito de excelência. Nesse dia de hoje tem uma palavra que é meio de luta, mas porém uma palavra verdadeira. Deus, na manhã desse dia, fala para mim e para você através de um texto muito especial, um texto talvez um pouco mal compreendido pela maioria de nós cristãos, mas Deus tem essa proposta de trazer isso para mim e para você. A palavra de Deus está hoje para mim e para você no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado através do nosso irmão João, no seu capítulo 6, versículo 68, que diz para mim e para você: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. No contexto desse versículo é muito interessante. No capítulo 6 de João, o Senhor Jesus está dando um discurso, está dando instruções, está fazendo uma pregação. E a pregação de Jesus, ao contrário do que muitos acham, eram pregações verdadeiras, eram pregações que confrontavam o eu, confrontavam a sistemática, mexiam com aqueles que precisavam mexer, tiravam daqueles do cômodo da religiosidade e transportava para uma nova reflexão. Então Jesus está dando um discurso, está fazendo uma pregação com autoridade, e nessa pregação o cerne dela está que Jesus vem para quem crê. E nessa pregação dura, em determinados momentos, alguns dos seguidores de Jesus o abandonam, reclamando: não, essa pregação é muito dura. Alguns abandonam. E Jesus reflexivo, Jesus sabendo a intenção do coração daqueles, Jesus sabendo a intenção do coração dos seus discípulos, Jesus mesmo indaga: olha, o discurso está duro, a pregação está dura, vocês querem ir embora também? Jesus fala isso no seu texto, Jesus fala isso nesse contexto do capítulo 6 de João. E eu fico imaginando eu e você nos dias de hoje, Jesus falando sobre libertação, Jesus falando sobre a gente largar as coisas da terra, Jesus, como é que nós nos comportaríamos diante de Jesus? Se o próprio Jesus viesse hoje falando para mim e para você coisas que fossem contrariar o nosso querer, a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos, nesse contexto, é uma palavra verdadeira. E me faz lembrar aqui João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passa pelo caminho da verdade a nossa libertação, e nós precisamos compreender a excelência dessa libertação. Então, no contexto dessa palavra, Jesus está dando discursos para tirar o povo daquela mesmice, para tirar o povo daquela direção religiosa, para tirar o povo daquelas circunstâncias que passavam toda uma vida de engano. Então, o discurso parecia ser duro, mas na verdade era um discurso de vida. E muitos dos seguidores o abandonaram, como eu já falei aqui. Há pessoas hoje que não suportam mais a sã doutrina. Paulo escreve isso. Existem irmãos hoje que, se de repente tem uma pregação que foi reflexiva, o irmão fala: é direta, é indireta. E Jesus fala: Deus ama o filho que ele corrige. Então para nós sairmos do acomodamento que nós estamos, nós precisamos ser incomodados. E a verdade, que é a palavra de Deus, ela vai nos incomodar. E se nós entendermos, nós dizemos: nós somos amados de Deus. Jesus, interessante que nessa contexto de João 6, muitos dos discípulos abandonaram Jesus, muitos seguidores: não, está muito duro. E Jesus, eu fico imaginando Jesus na posição dela, mas um contexto do ministério de Jesus, eu posso lhe afirmar com certeza: Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Isso é que é interessante. Jesus não te obriga a nada. A seguir Jesus tem que ser por entendimento, por arrependimento e por espontaneidade. E Jesus, ele não obriga ninguém a nada. Ele está à porta, conforme a carta à igreja da Filadélfia, lá no livro de Apocalipse. Ele está à porta. Se você entrar, ele entra. Se você abrir a porta, ele entra. Se ele entrar, ele diz que vai cear, vai fazer morada contigo. Mas ele não obriga ninguém a segui-lo. Isso que é interessante desse Jesus que muitos não conseguem compreender, ou muitos só pregam um lado de Jesus, que realmente Jesus é amor, Jesus é o príncipe da paz, mas não prega o caminho que Jesus nos ensina para verdadeiramente estarmos libertos. Então, Jesus, sabendo disso, os discípulos abandonando, ele foi e pergunta para os seus discípulos: vocês querem ir embora também? Essa é a verdade, é só meditar em João 6. Ele quer ir embora também? E é aí que vem algo de magnífico. Nosso irmão Simão Pedro, o primeiro discípulo a ser escolhido, aquele que estava decepcionado, triste, passara toda uma noite tentando pescar peixe, não pegou nada, e de manhã lavando as redes, Jesus: volta para o alto mar. Ele diz: Senhor, eu estou cansado, eu sou pescador, já volta ao alto mar e lança a rede.
Aí ele diz para Jesus: sob a tua palavra lançarei a rede e tem a pesca maravilhosa. Então Pedro e Simão conhecia a essência de Jesus. Pedro e Simão conhecia os milagres de Jesus. Pedro e Simão conhecia o amor de Jesus. Então aquele discurso pesado, talvez duro, talvez verdadeiro, para alguns que não conheciam Jesus, foram embora, mas Pedro conhecia. Então eu fico imaginando Pedro reflexivo, e é exatamente esse texto de hoje. Pedro reflexivo, os seguidores indo embora, os discípulos todos assim, eu fico imaginando a fisionomia de um com o outro, se questionando, e Jesus falando que quer ir embora, pode ser o discurso está pesado, pode ir embora também. Eu fico imaginando Pedro e Simão reflexivo. E depois dessa reflexão, é o texto que Deus nos dá hoje. Pedro e Simão respondeu e disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Senhor, e eu indago isso hoje, por mais difícil que seja, por mais atribulado que esteja os dias a dias, por mais que eu não esteja compreendendo, eu pergunto para Jesus, você precisa perguntar: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E eu te faço uma indagação nesse dia de hoje sobre esse texto, sobre essa reflexão, sobre essa palavra verdadeira. A quem eu e você estamos indo? A quem eu e você estamos recorrendo? A quem eu e você estamos colocando nossa confiança? A quem eu e você estamos verdadeiramente deixando nossos problemas? Quem é que eu e você estamos indo? Para quem? Pedro, ele indaga, mas na realidade é uma afirmativa. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus. E o próprio Pedro responde: tu tens a palavra da vida eterna. O interessante é que o discurso é em palavra, a pregação é em palavra, mas Pedro sabia que as palavras de Jesus, por mais duras que fossem, trazia vida, e para nós, para eles, de um contexto geral, a vida eterna. Então Jesus fala para mim e para você nessa noite: faça a mesma reflexão de Pedro. Pense em tudo que você tem ouvido. Se a pregação ela está te acariciando, está te confortando, ou se ela está te incomodando. O princípio do Evangelho de Deus é nos levar para o céu. E para nos levar para o céu, Deus precisa tirar através da sua palavra da terra. E sair da terra é difícil. Então Deus fala para mim e para você, Jesus fala para mim e para você na manhã nesse dia, nessa palavra reflexiva, e que talvez ninguém tenha coragem de pregar para você. Para onde iremos nós? Para onde eu vou? Para onde você vai? A quem nós estamos indo? Uma coisa eu te afirmo: palavras do próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o próprio Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra de Jesus ministrada, por mais dura que ela seja, por mais contundente que ela seja, ela manifesta o amor de Deus pela minha vida e para a sua vida. Aonde iremos? Para quem iremos nós? Para quem iremos? Você faz essa pergunta. Hoje é possível que nós estejamos em meio a muitas adversidades, a muitos problemas, a muitas indagações, mas eu te faço a pergunta na manhã desse dia sobre esta palavra pelo Espírito Santo. A quem você está indo? A quem você está recorrendo? Traga para mim e para você o que Pedro disse: só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus na manhã desse dia chama você. Jesus nesse dia te convida. Jesus nesse dia quer falar para você: vem que eu quero cear contigo. Abre a porta do seu coração que eu quero cear contigo. E Jesus afirma, através das palavras do nosso irmão Pedro, que ele tem as palavras da vida eterna. Receba a palavra da vida eterna sobre esse versículo, sobre essa devocional e sobre as orações que eu quero fazer por sua vida nesse dia de hoje. Receba essa palavra de vida eterna no santo e poderoso nome de Jesus, e eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua verdade. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando de uma palavra que talvez, Senhor, ninguém mais queira pregar. Senhor dos céus, nos ajuda a entender, a compreender. Tu és a vida. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde vai esse meu irmão? Para onde vai essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga? Senhor, se só Tu tens a palavra da verdade. Deus, dai-nos força, dai-nos resiliência. Segure nossas mãos, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos confusos. Senhor, nós não conseguimos compreender a excelência e a grandiosidade do Teu amor. Então, Deus, nos ajuda a compreender essa palavra. Ajuda o meu irmão a compreender essa palavra. Ajuda a minha irmã a compreender essa palavra, que só Tu tens a palavra da vida eterna. Por mais que esta palavra venha nos incomodar, por mais que essa palavra venha nos fazer refletir, Senhor, Tu ama o filho que Tu corrige. E nesse dia de hoje eu tenho certeza, meu Deus, que esta palavra alcançará filhos amados, que ela possa até incomodar, mas eles vão entender, Senhor, que só Tu tens a palavra da vida eterna. Deus, seja conosco nesse dia de hoje, que a Tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas, na autoridade que há no Teu nome, Senhor Jesus. Eu repreendo sobre a vida desses que ouvirão esta ministração, eu repreendo tudo aquilo que não provém do céu e profetizamos no lugar da desonra, dupla honra, pelo poder e pelo Deus pleno em que nós cremos, servimos e declaramos na manhã desse dia. Muito obrigado, meu Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos esses que ouvirão, e nós demos o testemunho que só Tu
tem a palavra da vida eterna. Recebe, Deus, esta oração e essa ministração no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba essa palavra verdadeira, receba essa palavra sincera, receba essa direção de um irmão que te ama, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. E amanhã eu tô aqui de volta. Tchau, tchau.